Bom, meninos, bom dia. Vamos iniciar aqui mais uma videoaula, dessa vez tratando do capítulo 6, que vai fazer referência à União Europeia, que é considerado um dos maiores blocos econômicos do mundo. Lembrando que bloco econômico é a união de vários países, em prol de um bem comum, geralmente associado à questão econômica. Tá? Então o que a gente vê aqui na nossa primeira imagem é justamente a bandeira da União Europeia, que na atualidade esse bloco é um dos principais atores do cenário econômico e geopolítico mundial, tendo aí a expressiva influência dentro da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e da Organização Mundial do Comércio. Nós temos aí o lema da União Europeia, Unidade na diversidade. Esse lema, que está representado na imagem, mostra a União Europeia à frente, seguida das demais bandeiras dos países membros. Então isso é um símbolo de que a União Europeia ela lidera a questão econômica de todos os países que fazem parte do seu bloco econômico. Nós temos aí um bloco formado aí oficialmente hoje com 28, que na nossa figura tem 27, mas são 28 Estados membros, na qual nós temos aí uma série de benefícios para aqueles que fazem parte desse bloco econômico, como, por exemplo, a livre circulação de pessoas. Todos os membros, os países membros fazem parte aí, as pessoas podem circular livremente entre esses países, não tem burocracia, como se você circulasse dentro do Brasil. Você pode ir para qualquer estado sem nenhum problema aqui no Brasil, como se fosse um mesmo país. O outro ponto é livre circulação de bens. Isso aí pode ser mercadorias, produtos de modo geral, posso comercializar com outro país dentro do bloco europeu. De capital, que faz referência a dinheiro, e de serviços. Então essa aqui. E também não tem outro ponto, que é a questão de adotar uma moeda única, que é o euro. Então aqui são alguns dados gerais. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo. Tem uma economia aí que apresenta um PIB parecido com o dos Estados Unidos. Isso aí quase 17 trilhões de dólares por ano. Só que ela tem uma diferença em relação aos demais blocos, já que seu objetivo era de formar um grupo não apenas de comércio, mas integrado a aspectos políticos, monetários e social, que de modo geral já foram alcançados. Tá bom? Então esses aqui são os dados gerais da União Europeia. Bom, quais são os objetivos dela, Esse aqui da seta que indica acima aí, livre circulação de bens, pessoas, serviços de capital, acabei de comentar. Ela também objetiva a promoção da paz, dos seus valores de bem-estar da população, tentando manter o equilíbrio entre as nações. Luta contra a exclusão e discriminação, tanto de pessoas de outros países como de imigrantes, de modo geral. Promove o desenvolvimento econômico e social equilibrado, na tentativa de evitar crises econômicas, e que esses países adotam políticas semelhantes. Dessa forma eles conseguem crescer parecido, e aí assim você evita que algum caia na crise econômica. Promover o progresso científico e técnico, eles trabalham em parceria. Inclusive o que a gente vê hoje na questão da pandemia é que vários países europeus eles trabalham em junção, cada um divulgando as suas novidades científicas para desenvolver uma única vacina que todo mundo vai ser beneficiado. Então é um exemplo, não só na Europa, mas no mundo todo está acontecendo isso aí. Promover a coesão e solidariedade, que também está relacionado com as parcerias, entre os países. Então aqui a gente vai encontrar os objetivos da União Europeia. Bom, vamos ver aqui o significado, aqui alguns significados, Primeiro, nós temos aí a bandeira. Temos aí 12 estrelas douradas e o fundo azul, que representa a união dos povos da Europa. O hino da bandeira é referente a uma composição de Beethoven, que é a chamada Nona Sinfonia de Beethoven. Em 9 de maio de 1950 foi anunciada a criação da primeira comunidade europeia. Então essa é a data que eles comemoram a criação do bloco econômico.
E o euro é a moeda adotada por vários países. Lembrando que eles não são obrigados a adotar a mesma moeda. Tá? Isso aí é um critério deles, mas assim, de preferência, usa a moeda. Vamos ver um pouquinho da história, né? Como é que se originou esse bloco econômico. Bom, de modo geral, o que a gente vai ver aí é o período entre a Segunda Guerra e o período da Guerra Fria, que vai ter a origem, especificamente no ano de 1944, antes do final da Segunda Guerra. Foi criado lá em Benelux o embrião, que a gente pode chamar assim, né, do bloco econômico, que reunia então 3 países, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo. E eles tinham o objetivo de fortalecer economicamente os países membros, ampliando as trocas de comércio. Aí nós tivemos aí no ano de 1950 a proposta do ministro de Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, em 9 de maio de 1950, que é a data que eles comemoram como a criação da União Europeia. E aí o que acontece? Foi formulada uma proposta por esse ministro, né, em que sugeriu o aproveitamento de carvão e aço da França e Alemanha sobre a mesma autoridade, ou seja, uma única autoridade ia ser responsável pelo comércio desse produto. E a ideia, de modo geral, foi revolucionária, né, na época, já que era a primeira vez que isso acontecia em países europeus. E seria instituída por uma autoridade independente dos governos, ou seja, alguém ia fazer esse comunicado entre eles, né, e aí não teria influência dos países, era uma pessoa neutra. Bom, o objetivo dessa proposta era mais amplo, já que aumentou a sua importância histórica e geopolítica. Na verdade, o objetivo principal era estabelecer entre os países que aderissem à proposta as primeiras bases concretas de uma futura federação europeia, indispensável, né, para a preservação da paz. Então, em 1951, esse acordo foi viabilizado e foi criado, então, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a CECA. E aí já tinham 6 países: a Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, que é o Benelux, França, Alemanha e Itália. Bom, a ideia, né, na verdade, desse grupo se fortaleceu e deu origem à Comunidade Econômica Europeia, CEE, no ano de 1957, que foi criado em vias do Tratado de Roma, que reunia os 6 países do carvão e do aço, né, e os países da Comunidade Europeia. E aí nós tivemos, né, alguns objetivos criados, que foi justamente o mercado comum e a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. Já nos anos 90 a gente teve aí, na Convenção de Schengen, né, a circulação de pessoas também se tornou livre entre um número cada vez maior de países da comunidade. Tá? Então esse aí foi o passo inicial. Aqui no nosso slide a gente vai ver, né, os principais períodos da evolução. Então chegamos aí até os anos 90, né? E aí em 93 tivemos o Tratado de Maastricht, que foi justamente, né, a proposta de aprofundar a integração econômica entre países e estabelecer também uma união política e monetária, justamente porque eles queriam criar o euro. Então nos anos 90 foi proposto isso. E ao mesmo tempo o nome da comunidade foi substituído por União Europeia. Então até 1992 era a Comunidade dos Estados Europeus e depois passou para União Europeia. E naquela época tinham 12 países. E desde então mais 16 foram ingressados ao grupo, né? E aí tivemos aí 28 membros ao total. Tá ok, meninos? Então aqui foi a primeira parte do nosso capítulo 6, que trata a respeito da União Europeia. Como eu falei, é o maior bloco econômico do mundo, né? Consequentemente um dos mais influentes. Tá bom? Então na próxima aula a gente dá sequência a esse capítulo. Tá? Bom estudo a todos.